Mais um AGCast começando, pessoal. Estamos aqui com um convidado especial, mais do que especial, nosso grande palestrante, educador, mentor, empresário, pastor, filho de Deus. A gente fica muito feliz aí, pessoal, com essa visita aqui de hoje, né? Porque a gente sabe que o pessoal que tem vindo aqui tem trazido muito conteúdo edificador. E mais uma vez, né, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda esse bate-papo aqui para os teus amigos, né, para que mais pessoas sejam abençoadas, impactadas por esse bate-papo aqui. Vamos agradecer aqui a presença do nosso querido Josenildo, nosso amigão aqui de Bacabal, que é aí o CEO do Instituto Mindset, né? Dono da Melissa, da Ering de Bacabal, já edificou a vida de muitos empresários, ajudou aí na parte estratégica, em alavancar aí com as suas mentorias e consultorias aí, né? Eu me identifico muito com ele porque a gente tem uma característica profissional muito parecida. E eu gosto muito dele. Josenildo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Esse nosso bate-papo aí seja tão especial como sempre é. Que bom, cara. Fico muito feliz de estar aqui com o André, com o Gustavo. É uma honra, cara, estar aqui com vocês. Glória a Deus. Um lugar abençoado. A gente sempre entra já sentir essa presença aqui de Deus tão maravilhosa. E estamos aqui para contribuir, poder aí, na medida do possível, aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, poder também derramar na vida de você que está nos assistindo. E espero que seja algo bem extraordinário. Prazerzão estar com vocês. E é isso aí. Então, assim, eu acho que nada melhor, né, pra gente começar do que tu contando um pouquinho da tua história, que eu tenho certeza que tu tem uma história bonita aí para compartilhar com a turma, como que tu começou, quando Deus tocou no teu coração e te disse, cara, Josenildo, tua missão é essa aqui, cara. Corre pra cima que eu vou fazer tu transformar a vida de muita gente. Cara, assim, Deus é maravilhoso, né? Eu entrei no mundo do empreendedorismo logo cedo, com meu pai. Né? Quem mais me ensinou foi meu pai. E desde cedo eu sempre tive com ele. Meu pai era um cara, para mim, é um dos caras mais empreendedores que eu conheci. Não tinha estudo nenhum, fiz até a 4ª série. Só sabia mal ler, mas sabia matemática de cabeça como ninguém. Né? Então, eu via ele trabalhando em várias áreas, né? Comprava gado, comprava carro, vendia carro, comprava madeira. Então, ele tinha multitarefas. E aquele ali eu ficava muito impressionado, né? A capacidade que ele tinha de fazer tantos negócios e assim na leveza. E aí, comecei a estudar, né? E o sonho do meu pai era que a gente se formasse. Então, somos 4 irmãos, tem 2 mais velhos do que eu e um mais novo. E uma das coisas que eu queria muito era dar orgulho para o meu pai. Show de bola. Eu queria que ele tivesse orgulho de mim. Eu me esforcei, aí passei na Federal, Campina Grande, e são 17 anos, estava fazendo 18, e ele chegou a falecer, e eu no primeiro período. Aí tudo começou ali. Aí de fato foi um desafio. A gente perdeu tudo, ele estava numa transição, e ali eu tive que voltar, começar a trabalhar mesmo, de fato e de verdade. E a gente começou, André, porque eu olhei para a vida, eu tinha muito medo de passar fome. Eu tinha medo de passar fome, né? E eu disse, cara, olhei para minha irmã no último período, na estadual, e eu no primeiro período de administração na federal. E aí eu disse, cara, não dá para nós dois, tu já falta só 6 meses, então eu volto e trabalho para te formar. E ela estava fazendo farmácia. Aí eu disse, cara, pô, vamos botar uma farmácia. Eu acho que é a única coisa que a gente tem que botar, porque a gente não tem outra coisa, né? Perdemos tudo quando meu pai morreu. E aí ali a gente botou uma farmácia. Cara, eu comecei a estudar sobre farmácia, sobre medicamento, sobre indicação, tudo aquilo ali. E aí eu tenho um irmão mais velho, aí eu chamei para ele e disse, mano, preciso se formar. A gente começou a trabalhar junto. Ele disse, não, mas tu é mais velho, tu se forma. Eu fico trabalhando aqui. E uma mais nova, eu disse, tu também vai se formar. E aí eu fui para trabalhar. Formamos os 3, né? E aí ali foi o meu primeiro desafio. Eu sempre costumo dizer, Gustavo, André, que uma das características do empreendedorismo
são os dois Cs. Cara e coragem. É, Então, quem tem cara e coragem, meu amigo, você começa qualquer coisa. exatamente. Se vai dar certo ou não, aí muitos vão ficar no caminho, é do jogo. Mas eu botei, né? E comecei. E como eu não tinha muito conhecimento ainda, então eu trabalhei muito, mas trabalhei da forma errada. Sim. Então eu não tive o resultado compatível com a energia que eu investia. Colocava muita energia Muita energia, e muita energia. sentia que a coisa Não. não era como tu tinha idealizado. Exato. Cara, isso é tão comum, né, Josemir? Cara, isso é o que A mais turma te vê, cara. que não tá conectada com as diretrizes do conhecimento Exatamente. empresarial. E aí nisso eu fui cansando. Eu cansei. Eu já tinha 12 anos trabalhando. Eu tinha resultado? Tinha. Lógico que eu tinha resultado, porque todo esforço tem resultado. Sim. Mas o que me frustrava é eu chegar no final do mês e eu dizer assim, cara, tanto que eu trabalhei, eu só consegui isso aqui. E aquilo ali foi, tipo, me cansando. Mas eu nunca desisti, sempre voltei para trabalhar. E aí, em um certo momento, eu conheci um cara que me ajudou muito. Aí quando eu conheci esse cara, ele me deu, assim, uma virada, né? Foi em Teresina que eu conheci esse cara. Minha filha tinha feito uma cirurgia, e aí nessa cirurgia eu fui convidado para ir para um culto. Você tinha quantos anos, né? Na época eu já tinha 20 anos, tinha 32 anos. 32. 32 anos. Tu considera esse dia o dia D da tua vida? Dia D. Dia D? Cara, eu fui para esse lugar, fui para um culto, e eu vi assim um cara ministrando sobre Jesus. E aí foi quando eu entendi que eu tinha um amigo que eu não o conhecia. E nesse dia eu vi minha vida dar uma virada. Só que no primeiro momento foi muito difícil. Uhum. Eu lembro quando eu cheguei em casa que eu disse pro meu irmão, pra minha mãe, disse, ó, eu agora me converti. E meu irmão olhou pra mim e disse assim, tu vai quebrar. Cara, aquilo foi tão forte, né? Poxa, como é que eu dou uma notícia dessa? E eu quebrei. Aí eu comecei a entender, André, que o negócio, que o empreendedorismo, ele não é só uma força de vontade. E eu quebrei, eu acredito, por um propósito de Deus. Porque ele tinha algo melhor, mas a Bíblia diz que a gente tem que se capacitar. Sim. E aí foi quando eu comecei a buscar abrir outra empresa. Uhum. Deus me deu uma empresa, foi quando a Ering entrou na minha história, Sim. na minha vida. Eu não tinha condições, não tinha dinheiro, mas eu tinha força de vontade. E aí quando chegou a proposta para ter uma loja exclusiva em Bacabal, a gente chama de loja exclusiva. Sim. Então é um modelo de franquia, não como uma história, mas é loja que é só para uma pessoa. Sim. E ali ela se torna exclusiva dentro da cidade. Ninguém mais pode colocar. Ninguém mais né? pode colocar. Quem faz as mesmas. E aí cara, Deus abriu a porta, ninguém quis em Bacabal. E o seu Carlos disse assim, cara, eu quero que seja para você, mas eu tenho que passar pelo processo. E no processo ele me entregou. Aí nesse processo, de novo, comecei a trabalhar, ganhei muito dinheiro. Aí de novo veio a dificuldade. Aí quando veio a dificuldade essa segunda vez, isso em 2017, aí eu disse assim, cara, não aguento mais não. Foi nessa hora, André, que eu disse assim, cara, eu não aguento mais. Eu disse assim, Deus, eu não aguento. E aí, nesse momento, minha esposa, né, uma mulher muito sábia, ela disse que a gente precisa de ajuda. Empreender, a gente já sabe que não é só cara e coragem. Sim. E aí nós fomos buscar conhecimento. Show de bola. Aí pronto, aí a chave girou. Quando essa chave girou, eu lembro que a gente foi para um treinamento. E aí o cara perguntou assim, quem é empresário aqui? Aí eu levantei a mão aqui, eu sou empresário. 2 lojas, quebrado, mas estava com 2 lojas. Quando eu levantei, aí ele começou a fazer perguntas. E o cara, não sei se ele não. Eu só comigo, eu não conhecia não. E ele, tá. Aí chegou um certo momento que ele olhou para mim e disse assim, perguntou se eu era, tudo. Aí eu comecei a dizer que era e aquela coisa toda. E ele me fez pergunta que eu nunca nem tinha ouvido falar no mundo dos negócios. Sim.
tem uma DRE. Falando grego contigo. Falando grego. E eu tava empolgado e fui murchando. Sim. Até que ele me chamou de abre porta. Isso é um abre porta de empresa. Cara, isso doeu. Tu é doido. André, naquele momento ali eu disse, eu fiquei com muita raiva de mim. Sim. Fiquei com muita raiva porque eu disse, cara, existe outro mundo e eu pensava que eu sabia, eu pensava que eu era o cara, eu pensava que eu era... E aí naquele momento eu botei 19 decisões na minha vida. Comecei a escrever as decisões. E naquelas decisões, a primeira decisão foi buscar estudar sobre gestão de excelência. E aí a partir dali eu fui buscando. Aí eu comecei a viajar atrás de pessoas. Isso em 2017. Isso em 2018 já. 2018 já. 2018. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Isso foi em outubro de 2018. Eu estava com 2 empresas, quebrado. Se preocupe não. Se você tiver quebrado nesse momento, é o momento da girada. É o momento que você... Cara, quando você chega no fundo do poço, é o lugar que tu bota os pés e salta. Exatamente. Porque a partir dali não tem mais pra onde tu ir. Com certeza. E nesse momento, André, eu tomei decisões, eu sou assim, quando eu tomo decisões, eu vou atrás. Eu comecei a ir atrás, eu lembro que a minha primeira decisão foi ver o que eu tinha. E aí eu descobri que eu não estava quebrado. Olha Então só, não tinha liquidez, mas já não tinha liquidez. Tinha estoque, tinha bens. Aí tu Exatamente. olhou assim e disse assim, rapaz, tem um caminho aqui. Exatamente. Sabe onde foi que eu descobri? Você que está nos assistindo, você pode, principalmente se você tiver loja, roupa, sapato, onde tem muito estoque. Sim. E eu quebrei no estoque. Comprava demais. Comprava demais. E o produto não girava na velocidade. Não que girava na precisava. velocidade. O que é que acontecia? Duplicada atrasada. Sim. E ali... Juros, multa. Teu nome sendo queimado. Nome queimado. Exatamente. Sim. E aí quando eu fui pra dentro, fechei a empresa 2 dias. Nunca tinha feito isso na minha vida. Fechei a empresa, fui pra dentro. E eu disse, cara, cheguei minha equipe todinha. Passamos 2 dias. Quando eu olhei lá que eu fiz o levantamento, cara, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Chorava porque eu tava me sentindo um cara que não tinha gestão, mas ao mesmo tempo eu sou muito matemático. Sim. Eu faço muita coisa de cabeça. Quando eu olhei números, eu disse, cara, eu tenho 700 mil aqui de estoque. Eu tenho tanto, quase 180 mil para receber. A minha dívida é 160 mil. Cara, a matemática eu tô bem. Eu só não tô estruturado com a gestão. E ali eu chamei todo mundo, comecei ponto de gestão. Sim. E aí nós fomos para gestão de estoque, depois de gestão de venda, depois a gente foi gestão de pessoa e fomos estruturando. E buscando conhecimento. Aí foi onde foi o ponto de virada. Aí foi a chave. Porque eu lembrei que Deus falou isso para mim. Olha como é que Deus faz, viu, Gustavo? Em 2015, quando eu estava bem mais ou menos, estava começando as coisas a dar errado assim. Eu estava no quintal da minha casa. Quando Deus disse assim para mim, da minha casa não, da loja. Deus disse assim, constrói um galpão. Eu fiquei assim, constrói um galpão? E chamei minha esposa, amor, vou construir um galpão aqui no quintal. Mas pra quê? Pra que esse galpão? Nós trabalhamos. Eu disse, não, vou construir. Beleza, resumindo, eu construí esse galpão. E ele nunca serviu pra nada. Ele nunca serviu pra nada, cara. Construí, gastei mesmo um dinheiro ali. E esse galpão lá. Não tinha entrada, era só fundo. 2018. Fui atrás de estudo. Comecei a buscar, a organizar. 8 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho de 2019. Eu estava com tudo quitado. Estava com a loja estruturada. Tinha montado um time e tinha dinheiro na conta. Cara, aí eu olhei assim pra mim, esse cara deu certo. Aí eu lembrei, né? Eu disse, mas tem muita gente que não deu certo. E naquele dia, Deus mostrou, ajude pessoas. Chamei minha esposa, aí nós fomos para uma outra imersão. Ela foi para Brasília. E quando ela chegou, ela disse, meu filho, vamos ajudar pessoas. Tem muita gente quebrada por falta de conhecimento, por falta de um direcionamento. E nesse direcionamento, a gente teve uma visão. Lembra do galpão? Sim. Surgiu o Mindset, né? Escola de negócios. Maravilha. E aí ela disse assim, e vão passar por dentro da loja? Não tem problema, passa por dentro da loja.
André, cara, a minha esposa, meu filho vai passar por dentro da loja para ir para a escola de negócios, vai, não tem problema. É bom que já fica lá. Já fica lá, já é bom que já compra no caminho. Já compra no caminho. E aí, cara, quando eu penso que não, Deus me dá outra visão. Quando eu ligar para a vizinha. Comprar a casa da vizinha. Tinha uma casa há mais de 3 anos que essa vizinha tava lá. E eu nunca sentia que era minha. Então eu nunca liguei para essa casa. Sim. E aí eu perguntava o valor, tipo, era 3x o valor dessa casa. Ela pedia 350 mil na época. Muito dinheiro. Eu disse, não dá para mim, não tem como. E aí um dia Deus falou comigo e falou com minha esposa. Só que ela não me falou e eu não falei para ela. Uhum. Olha isso, cara. Quando pensa que não, eu ligo. E ela mora aqui em São Luís. Quando ela estiver nos assistindo, Terezinha, o nome dela. Professora Terezinha. Ela de Bacabal, se aposentou e veio. E aí eu ligo para ela. E aí, Terezinha, tudo bom? Tá? Aí ela disse, e aí, Ocílio, tá? Eu disse, cara, deixa eu te perguntar. E essa tua casa, quer vender e tal? Ela disse, vendo. Eu disse, quanto é que você faz mesmo? Ela disse, olha, Ocílio, era 350 mil. Mas eu vou fazer por 110 para ti. Cara, não acreditei não. Nisso que eu termino, aí eu fiquei logo lá no quintal ali, fui orar, fui chorar, fui agradecer. Minha esposa entra gritando. É amor, é amor, é amor. Eu disse, que foi? A vizinha vai vender a casa para mim. Eu disse, mas como? O senhor estava falando agora. E eu também liguei. Só que ela não se identificou. Cara, aí pronto. Aí a partir dali, aí a gente glorificou. Aí eu vi o projeto de Deus. Deus mandou fazer. Por isso, quando Deus te mandar fazer, faça. Gustavo, não tenha medo. Cara, eu me arrepiei agora, porque quando eu era da área pública, né? E comecei a palestrar, já te falei até um pouco dos bastidores da minha história. Um amigo meu me chamou para palestrar na empresa dele. Eu era apenas um pregador, um simples pregador da palavra de Deus. E ele, não, quero que tu palestre na minha empresa. E ali eu fui no desafio, trabalhava na área pública, e Deus falou comigo também, saia da prefeitura e foque só na tua empresa. Uau. E eu disse, não vou porque minha mulher tá grávida, eu tenho medo de passar fome. E eu passei uns 4 meses dizendo, Senhor, não posso ir, Senhor, me perdoa, mas eu não posso ir. Aí um belo dia minha mulher chega para mim e fala, o que foi que Deus te mandou fazer? Faça amanhã. Uau. Na mesma hora eu liguei pro prefeito, mandei uma mensagem, né? Amanhã eu quero conversar com você, eu quero sair da prefeitura, quero lhe agradecer. Eu mandava mensagem para ele respondia com 10 dias depois. Eu mandei aquela mensagem, ele respondeu na mesma hora. Tudo bem, vai amanhã lá. Aí eu falei, cara, não tem mais jeito, agora eu tenho que mandar. Agora não tem mais jeito. Aí eu sou muito levado a esse negócio de honra. Deus falou, leva um presente para ele, agradeça a ele porque ele te abriu umas portas. E lá tu aprendeu muita coisa. E ali eu agradeci ele. E no dia seguinte eu tive uma crise de síndrome do pânico. Caí chorando, Senhor, Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Beleza, minha mulher, Gustavo, vai dar tudo certo, confio em Deus. Aí eu me recuperei. No sábado, eu ia palestrar numa empresa que era só médicos, numa clínica. E tô lá palestrando sobre networking, palestrando e tudo. Quando entra o médico, dono da clínica, e entra um pastor junto com ele. O pastor foi se consultar, na volta o pastor ficou me olhando assim, esperou palestrar e disse assim, cara, quando eu entrei aqui, eu tive uma visão com você. Eu olhei no teu peito o nome medo. Pois agora Deus está tirando todo o medo da sua vida. E ele vai abrir portas. E começou, cara, profetizar na minha vida. Eu caí no chão lá. Então, assim, foi algo tremendo porque Experiência incrível, cara. Experiência incrível. Eu tive medo. E depois que eu saí daquele lugar da zona de conforto, Deus abriu portas para mim. Eu conheci o André, conheci outros empresários. Eu ficava no interior, nunca tinha saído da minha cidade para palestrar em lugar nenhum. Depois daquela visão, Deus me levou já para o Piauí, me trouxe para cá, para São Luís. Uau. E tem feito algo assim que nem eu imaginava. Então, quando Deus faz, né? É o que Deus faz. E naquele dia eu tive uma convicção tão grande, né, do que Deus ia fazer. E aí ele me mostrou. Eu até postei nos meus stories hoje. Não, a visão. Quando eu desenhei aquilo que Deus ia me dar. E ele me falou que ali ia entrar uma multidão. Cara. Só para você ter ideia, André, de 2020 para cá,
Já passaram 850 empresários lá. É muita gente, né, cara? É muita transformação. E assim, é muita gente transformada. E eu fico muito feliz porque eu entendo que é uma obra que Deus confiou nas nossas mãos para ajudar pessoas. Com certeza. E a gente tem se colocado na brecha. Tem hora que cansa, lógico, porque a gente pega muitas coisas, né? A gente vai lidar com o problema de muita gente. Sim. Mas eu lembro que um dia o meu pastor chegou para mim e ele disse assim, eu quero que tu leia um livro muito top, do Ed Silvio, Ungidos para o Negócio. Cara, esse livro, ele fez toda a diferença na minha vida. Quando eu entendi que, assim como Jesus era um homem de negócio, Jesus começou o ministério dele dentro de uma carpintaria. Né? Ele começou fazendo móveis, ele começou fazendo portas. E ali ele foi crescendo junto com o pai. E o mundo dos negócios é o mundo que mais tem acesso às pessoas. Sim. Se você é um homem de Deus, você acessa o coração de muita gente. Verdade. E aí faz toda a diferença. É muito bom. É porque, na verdade, né, Jocenildo, acho que até tem muito a ver com a tua marca, o mindset e a questão do teu projeto, né, de desenvolvimento, que é o Avance, né? Exato. Porque, na verdade, nós reprogramamos o que as pessoas pensam, né? Exato. Até mandei um vídeo ontem pro Gustavo no Instagram, que o cara falava assim, dinheiro não traz felicidade. Aí a pergunta era, e a pobreza traz? Eu vi o Cláudio Duarte falando isso. Porque as pessoas elas têm mania de usar, né, esses bordões, né, para poder, tipo assim, desmerecer coisas que são nobres, né? Exatamente. E tu tocou num ponto, assim, que eu prestei muita atenção, né, que é uma coisa que para mim é uma verdade muito forte. Por exemplo, quando tu estava naquele processo lá de empreender e tal, que tu estava meio cansado, teu irmão falou para ti, tu vai quebrar e tu quebrou. Né? E a gente cresce muitas vezes em famílias, né, onde os pais da gente não validam a gente, né? Isso é um fato. E essa falta de validação vai criando várias crenças limitantes bloqueios, que bloqueiam o processo de expansão da tua consciência e de acesso a esses códigos que te trazem a prosperidade, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa ela te fala algo negativo e tu é fraco, aquela frase ela cola na tua cabeça. Agora, se tu for forte, é igual água corrente, ela bate e vai embora. Exatamente. Então, eu acho assim, né, que a maioria dos empresários que se fortaleceram e cresceram são aqueles que passaram por dificuldade e souberam ressignificar a dificuldade. Exatamente. Porque é onde tu começa a fazer com que o teu CPF ele se torne forte. Exato. E para tu ter um CNPJ, né, que é uma das frases que Gustavo gosta muito de falar, né, tu não consegue ter um CNPJ forte se teu CPF for fraco. Isso é né? verdade. Então, se tu não tiver uma mentalidade de campeão, que é uma coisa que eu falo muito pra galera que trabalha comigo, eu digo, pessoal, a gente tem que ter mentalidade de campeão. Porque se a gente não tiver mentalidade de campeão, a cultura da negatividade ao nosso redor, ela influencia a gente de um jeito que a gente sucumbe. Exatamente. Então a gente não pode deixar isso ser uma verdade pra gente. A gente tem que pensar de fato como heróis, como campeões. Tem um texto da palavra que ele diz assim como tu pensas, assim a tua alma. E isso é mais do que uma verdade, né? Porque se você tem pensamento negativo, isso é o poder da atração. As coisas vão dar errado nisso. Né? E quando eu coloquei o Mindset, André, essa marca foi Deus que me deu, né? E a logomarca do Mindset, ele é uma pessoa, ele é um diamante e ele é um 7. Então, olha o que Deus fez comigo. Ele disse, olha, tu vai pegar pessoas cruas como um diamante, você vai lapidar essas pessoas para levar elas à perfeição, que é o 7 na Bíblia. Então, o que a gente faz é exatamente o que ele está falando, né? Essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, é trazer realmente pessoas que começam a ter visão. E a visão, tem um texto em Abacuque, ele diz assim, escreve a visão. Abacuque diz, escreve a visão, porque quem passar, ele possa ler e ver. E você como líder, e aí a gente começa a entrar em empresa, né? Você como líder, você é que dita a frequência da tua empresa. Perfeito. Eu sempre digo que quando eu tenho uma liderança forte, eu tenho uma empresa forte. Então,
para que uma empresa possa crescer, ela tem escala de negócio, a primeira coisa que ela tem que investir dentro da pirâmide empresarial é dentro do estratégico dela. Sim. Como? Dono, sócios, gestores, gerentes gerais e liderança. Exato. Se você vem de cima para baixo, tu constrói essa cultura, essa mente forte, essa mentalidade de crescimento com visão pequeno, médio e longo prazo, eu tenho certeza, todos que fazem assim, eles galgam e alcançam os melhores lugares, que a gente chama de lugares estratégicos dessa terra. Sim. Os lugares estão aí, mas são isso para aí. quem tem pessoas preparadas, time preparado. Perfeito. E a gente trabalha muito, hoje dentro do avanço empresarial, a gente chama de gestão GP3, né? Uhum. São 3 dias de imersão onde a gente vai trabalhando pontualmente. Toda a parte de pessoas, toda a parte de processo e de produtos. Josenildo, e a gente, da área cristã, a gente percebe que muitas vezes os irmãos têm uma mentalidade muito fechada com relação a isso. Eu não sei qual é a tua visão, mas a minha visão é mais ou menos essa. Eu vejo que alguns irmãos ainda têm uma visão fechada. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê grandes homens de Deus sendo referências, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, José, Daniel e dentre outros. E lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exatamente. Para que sejam capazes de comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente tem essa metanoia que nós chamamos, né? Essa mudança. A metanoia, a mudança de mente. E eu digo para você que às vezes a gente tem que realmente entender o nosso espaço aqui na Terra, tomar posse disso e entender que Deus quer nos usar em diversos âmbitos, principalmente também na área dos negócios. Principalmente. Para gerar emprego, para levar uma abundância para nossa família, né? Exato. A Bíblia fala, né, que nós somos cabeça e não cauda. Sim. A gente veio para comandar e dominar. Sim. Ó, se você pega o pai da fé, Abraão. Sim. Abraão foi um dos homens mais ricos que teve na terra. Aí você pega a sua descendência, você pega Isaac, né? Quando você fala de Abraão, você puxa para o pai. Quando você fala de Isaac, puxa para filho. Uhum. A Bíblia diz que aonde Isaac cavava, dava água. Até no deserto. Até no deserto. E aí você chega em Jacó, ele é um patriarca, né? Muito próspero, muita riqueza, fez muita gente enriquecer. E a gente tem uma cultura, né, no Brasil, puxado para algumas religiões, desse voto de pobreza, né, dessa mente escassa. Mas quando você olha para a Bíblia, não. A Bíblia nos chamou para ser próspero. A Bíblia fala, você pega Salmo 1, ele diz que você é como uma árvore plantada à beira do ribeiro das águas, que quando cresce dá o fruto na estação certa e transborda. Interessante. Então nós temos que transbordar. Que a Bíblia ela tem 8.810 promessas em diversas áreas. Exato. E na área financeira, na área familiar, na salvação, que é a principal. Exato. Em diversas áreas, 8.810 promessas. Então, assim, cara, é um livro, é uma biblioteca de 66 livros que nos ensina tudo. Tudo. Sabe, A André? sabedoria da vida, né? A gente atende muito, né? Tanto nas imersões como nos processos individuais. Né? A nossa agenda ela é muito cheia. Eu já há um tempo estava querendo vir, desde que a gente teve a primeira conversa. E os caras, eu disse, Deus, me conecta, veja aí. Aí eu vim hoje, eu vi meu filho, tá aqui, minha filha disse assim, pai, eu queria ir por uma adoração que vai ter em São Luís. Vai ter hoje. Top. E aí eu disse, aí eu olhei para toda a minha agenda e disse, cara, vale mais a pena isso. Fernandinho, né? Vai ter Fernandinho hoje, vai ter amanhã. Então 3 dias eu vim para isso. Sim. Aí na hora que eu vi, eu mandei logo a mensagem, cara, vai dar certinho, porque Glória a Deus, vai ser cara. uma coisa assim extraordinária. E aí nós viemos, né, porque acredito que essa é uma conexão que Deus trouxe para que a gente pudesse abençoar outras pessoas. Claro. E estamos aqui, ó. Isso é maravilhoso, né? É o poder da criação, né? Quando tu fala, né, naquele trecho da Bíblia que a gente tem que escrever, escrever a visão. Bacuque. Eu falo muito que o poder da criação ele está associado a isso, né? O pensamento ele é a semente que gera a realidade futura. Exato. Por isso que a gente tem que ser muito diligente no nosso presente, né? Eu digo assim, ó, quando a gente não acompanha a nossa vida, quando a gente não traça os caminhos que a gente quer percorrer, a gente anda muito sem referência, porque a gente não tem ainda a noção do que a gente quer fazer. Diferente de quando a gente conecta com o nosso propósito. Exato. Porque quando tu conecta com o teu propósito, aí tu sabe, não, cara, a minha missão é essa. Exato.
o que reverbera em expansão de consciência, em multiplicação de riqueza, em bênção na vida de outras pessoas, é quando eu estou conectado com esse movimento aqui. Exato. Aí tu sabe, cara, isso aqui é a minha essência, então eu vou fazer Exato. isso aqui potencializar. E aí é quando tudo na nossa vida começa a dar certo. Mas todo empresário, ele passa por aquele momento de ressignificação, né? Que é aquela que as pessoas gostam de falar, a dor, né? Mas eu acho que a dor, ela nada mais é do que uma pressão que a vida te faz para expandir a tua visão em Exato. relação a quais são os horizontes que tu tem que caminhar. Exato, é isso mesmo. E aí a gente consegue, né, utilizar essa sabedoria conectada com a parte técnica e científica do que a gente foi galgando ao longo das nossas experiências nos nossos negócios, para poder conjunturar os dois e dizer assim, ó, tá aqui, ó. É isso. Acessa. Eu já vivi, agora eu quero que tu viva isso aqui, né? Acho que é isso que move, né? O coração de quem tem propósito, né? Quando você entende isso, entende que você tem que buscar, a fonte está lá no Senhor, mas nós somos chamados para... Minha esposa diz assim, nós somos chamados para dominar o sentido bom do negócio. E muita gente chega lá nas mentorias e ele olha assim, olha meu escritório, muitos livros. Cara, tu já leu tudo isso? Esse cara já leu um bocado. Na realidade, eu não leio o livro, eu estudo. Eu não gosto de ler muitos livros, eu gosto de pegar livros estratégicos e eu digo para todo empreendedor, para todo homem de negócio, você tem que ter pelo menos 10 livros que você domina. Sim. Então, quando você tem livros específicos que você domina, é muito melhor tu ter 10 livros e tirar vários ensinamentos e aplicar ele e ter resultado, do que você dizer que leu muitos e não ter nenhuma aplicação. Isso. Então, e todos esses livros, eles estão todos na Bíblia. Cara, isso. Tu falou num ponto muito importante, né? Tu falou a aplicação. E isso é uma das coisas que, né, como tu tem uma origem aí do coaching, né? A gente vê muito na questão do poder da ação. Se eu tenho conhecimento, mas eu não aplico, eu não transformo ele numa atitude, numa ação direcionada, eu não vou ter resultado. Exatamente. Né? E aí a maioria das pessoas acaba sucumbindo na frustração. E aí a maioria acaba indo para o ramo do meu amigo aqui, que ele adora falar sobre inteligência emocional, acaba entrando naquelas questões das doenças psicossomáticas, muitos bloqueios, das depressões, né? Exatamente. E aí essas pessoas começam a ser rejeitadas, porque você não, muitas vezes você está bem, você não quer tá perto ali de quem tá te puxando para baixo. E as pessoas muitas vezes não entendem, então isso acaba levando elas para um processo de mais mergulho dentro dessa negatividade. Bloqueia muito. Isso é um fato mesmo. E eu vejo assim que o nosso trabalho, ele é muito um trabalho de ativação do ser humano, né? Exato. Ele ativa todas as potenciais perspectivas que podem mudar a regra do jogo. Exatamente. E às vezes é um gatilho. Às vezes eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam assim, como é que eu faço para eu crescer, cara, para eu formar um time, para isso? E eu digo muito para eles assim, cara, primeiro você tem que se conhecer. Essa é a fonte, autoconhecimento. E nesse autoconhecimento você tem que ter autoconhecimento e conhecimento do alto. Aí você une os dois. Né? Autoconhecer e conhecer aquele que te criou, isso vai de fato direcionar. E a gente vê muitas pessoas bloqueadas, por quê? Ambientes tóxicos, né? Não é que é culpa dos pais, não é culpa... Pô, eles não tiveram a oportunidade também. Perfeito. Então você não pode pegar e culpar porque meu pai fez isso, porque minha mãe... E a gente pega muitas situações que há uma transferência de culpa e eu sempre digo, cara, ele teve a oportunidade que você tem hoje de estar aqui comigo, de estar aqui com uma pessoa, com uma pessoa que pode te orientar, não. Então não transfira isso, porque senão vai criar uma raiz de amargura e tu transfere isso para a tua gestão. Inconscientemente. A gente pega isso direto, né? E quando a gente vai mapear as pessoas para entender, não o problema aparente, André, porque o que é que eu percebo? A maioria das pessoas, eles querem colocar paliativos, ele quer tratar o problema aparente. Só que você... Não trata a raiz. Você tem que ir fundo, você tem que ir na raiz do problema. E muitas vezes essas mudanças paliativas que as pessoas acabam fazendo
acaba que sendo um mecanismo de defesa também para Exatamente. não demonstrar aquilo que dói dentro delas, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes você vai num local, você encontra pessoas agressivas, você encontra pessoas com dificuldade de fazer a mudança porque não querem sair daquela zona de conforto. Exatamente. Porque elas estão tão traumatizadas que ali tá bom para elas, né? E, tipo, nós que temos esse olhar muito clínico, né? Isso pra gente é muito claro. E aí a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai conduzindo um processo de afloramento, né? Porque é muito importante ressignificar essas dores. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não entendem que elas são daquele jeito porque elas foram o melhor que elas puderam diante do conhecimento Sim, que elas tinham. Com certeza. Então, tem algo que eu ensino muito e eu acho muito interessante, é que são os pontos de mudança, né? Qual é a oportunidade de mudança que uma pessoa tem? São 4 pontos que eu identifiquei que ele te dá a oportunidade de mudar. Dor. Então, a dor, ela é uma possibilidade de mudança. O medo, o constrangimento e a consciência. Então, ou todos conjugados. Tem um filme que eu gosto muito de indicar, que é Desafiando Gigantes. Quando você pega aquele filme, você vê ele passando pelos 4 processos. Pelo medo, pela dor, pelo constrangimento e pela consciência. Então, quando eu entendo isso aqui, eu tenho uma possibilidade grande de mudar a minha vida. De ir para uma nova estação. Sim, né? Você não nasceu para estar na derrota. Pô, Deus nos criou para ser vencedores. Ele diz assim, vocês serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim. Então a gente veio, foi para crescer, transbordar e contribuir. Mas a maioria das pessoas tem essa mente vitimista, né? Esses problemas, e isso é o quê? Crenças que foram instaladas lá atrás. E muita gente não entende que o sucesso está no novo, né? Está no novo. Muitas vezes a gente Exatamente. precisa, eu vou até usar um termo aqui que Gustavo adora, a ambiência, né? Ela eleva a frequência, né? Exato. Então, a partir do momento que a gente vai para o novo, a nossa frequência ela começa a dar uma expandida. Exatamente. Ela começa a crescer. Então isso é interessante porque também é o poder da expansão que gera as conexões. Exatamente. Porque se você não se abrir para o novo, pessoas novas não chegam, oportunidades novas não chegam. Exatamente. Muita coisa fica ali na superficialidade. E isso é determinante para a gente ter uma vida extraordinária, como a turma aí da inteligência emocional gosta de falar, né? A gente trata isso, André. Fala um pouco aqui do avanço empresarial. Nos 3 dias de imersões, a gente trata isso muito pontualmente. Tipo, o primeiro dia de imersão que a gente faz no avanço, a gente fala sobre o poder da ambiência e sobre ecossistemas de negócio. Às vezes diz assim, como é que eu faço um ecossistema? Através de network, relacionamento. Sim. Se você quer crescer, você tem que estar num ambiente de pessoas que querem crescer. E a gente faz uma ferramenta lá, que a gente desafia os nossos mentorados a construir o seu ecossistema de negócio, né, através de network. E eu costumo avaliar, muitas pessoas crescem com o ambiente, tem aquela mesma amizade, e muitas das vezes amizades tóxicas, e ela não troca, porque ela tem uma dependência emocional, né, nesse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma vontade de crescer. E eu sempre digo, cara, você tem que se desafiar, viu, Gustavo, a criar novas amizades. Se eu tenho novas amizades, eu tenho novas oportunidades. Se eu tenho novos ambientes, eu tenho novas oportunidades. Então, se eu crio isso, e tem um livro que eu acho interessantíssimo, que é A Boa Sorte. Eu não sei se vocês já leram, mas um livro que eu super indico, porque ele fala lá muito que quem espera a sorte, ele vive ao acaso. Mas você cria a sorte, você cria as oportunidades. E eu falo muito, seja intencional. Perfeito. Seja intencional. Gere valor, né? Gere valor. Não seja interessante, mas não seja interesseiro. Perfeito. Então, quando eu sou intencional e eu sou interessante, as pessoas vão querer se conectar comigo. Perfeito. É natural. É natural. Isso é natural. E isso a gente ensina logo no primeiro dia. O poder disso. Né? Hoje, se você me perguntasse, cara, qual o segredo de você crescer tanto, né? Hoje todas as turmas que a gente abre,
A gente tem uma agenda hoje, pessoas aí listadas até para fevereiro, Maravilha. para poder entrar. Mas o que é isso? São duas coisas. A primeira, a graça. Eu não tenho nem dúvida que isso é um vento favorável de Deus. Sim. E segundo, são pessoas. Hoje, André, quantas pessoas, aqui em São Luís mesmo, eu tenho vários clientes em São Luís. Tem a doutora Lorena Saboy, não sei se vocês conhecem, uma cliente que eu tenho aqui extraordinária. Essa cliente já indica outro, né? Aí, o poder da indicação, né? Isso é muito forte. O boca a boca é muito boca forte. A boca. Hoje a gente nem dá conta, só para você ter ideia, o quanto que essa rede de relacionamento, né, é interessante. Eu até falo lá para você se tornar autoridade. Então, os 3 passos para você se tornar a autoridade, você ser desejado. Você que está nos assistindo, você quer ser desejado no sentido de as pessoas quererem ir na tua empresa, quererem se conectar com você. São 3 passos. Os 3 passos que é importante. Primeiro, você tem que ter prova social. Primeira prova. O que é a prova? São um depoimento de alguém que você mudou a vida. Depois, você tem a prova social, é o segundo nível. A prova social é quando alguém te indica. E o terceiro passo é a aprovação social. É quando alguém que já tem sucesso se conectou com você e essa pessoa te indica também. Então, quando você consegue chegar nesse nível onde as pessoas dão depoimento sobre você, indicam você, e alguém que já tem autoridade por ter resultado em outras áreas também indica você, isso quer dizer que você está no caminho daquilo que Deus quer para você. Perfeito. Tem uma história bíblica, que é a história de Moisés. Depois que ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, ele estava com a cabeça bem atormentada, porque era muita gente para ele tomar de conta. E ele não delegava nada, era aquele líder que era igual a alguns empresários que viram empresidiários, né? Que aqueles caras que estão ali dentro da empresa que fazem tudo. E aí um belo dia chegou o Jetro, que era o sogro de Moisés, olhou aquela situação e deu um conselho para Moisés. Moisés, delegue funções. E ali nasce assim uma história que eu acho interessante, porque dá para encaixar perfeitamente na empresa. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da liderança, de delegar funções, do papel do líder dentro de uma empresa. Pronto. Tem um autor, ele tem um livro chamado Gente de Resultado, Eduardo Ferraz. Super indico. Se você quiser ler esse livro, vai tornar um grande líder. Ele bota 4 modelos. E ele disse algo que foi, para mim, uma das maiores definições. Ele disse que líder é aquele que influencia. Cara, eu achei isso tão simples e tão poderoso. Esse cara, realmente, o que é ser um líder? É aquele cara que tem influência sobre o outro. Sim. Aí você chega para Jim Collins, tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Sim, conheço. E lá ele fala do líder nível 5. Sim. Ele traz 5 níveis de liderança. Né? E esses 5 níveis de liderança, para mim, é o mais assertivo para que você possa estruturar a tua empresa. Sim. Ele fala primeiro lá, o primeiro nível de liderança é quando você lidera você mesmo. Sim. Você tem essa capacidade de fazer. Mas, no entanto, você tem dificuldade de ir com o outro. Sim. E aí ele vai para o segundo nível, quando você tem capacidade de fazer e tem capacidade de colaboração. Sim. E aí ele vai para o terceiro nível, que é quando você tem capacidade de fazer, de colaborar, e aí você já tem peso na tua palavra. Aí, para mim, aqui começa um grande líder. É quando você faz, você se engaja na equipe e quando você já tem peso. Aí ele vai para o nível 4, quando você consegue extrair o melhor de quem está com você. E no nível 5, que é o mais alto nível, quando ele diz que você tem a capacidade de reconhecer que você precisa de pessoas melhores e que essas pessoas têm que estar contigo. Você não tem que ser o melhor, você tem que ter os melhores do teu lado. É isso aí. Então é nesse nível que eu acredito. São os melhores que vão alavancar o nosso negócio. Exatamente. E eu fui trabalhando isso, né? Dentro da minha empresa eu não era líder. Não era, André. Na realidade eu era um péssimo líder. Eu tinha um perfil de comportamento dentro dos perfis de dominância muito alto. Então eu tinha uma comunicação horrível. A minha comunicação ela era violenta. Eu sempre fui um cara de gente boa, sempre gostei de ajudar. Sim. Mas eu comunicava mal. Então se você quer ser grande líder, cara, faz um curso de comunicação. Perfeito. Faz um treinamento em comunicação. Não é, quem
quem sabe comunicar, ele extrai o melhor dos outros. Eu só mudei o meu destino depois que eu aprendi a me comunicar bem. Uau. Porque Exatamente, eu André. falo muito, né? E até tu tocou num ponto, né? Que na hora eu senti ali um start para falar, mas aí o Gustavo acabou entrando com uma pergunta e eu resolvi esperar. Mas quando tu fala de autoridade, né? A gente está falando de imagem. Exato. Né? E quando a gente fala de imagem, a gente trabalha muito a ideia do branding, né? Porque querendo ou não querendo, o branding é uma coisa natural que está associada à forma que as pessoas percebem o teu valor. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente vai percebendo ao longo da vida que quanto melhor a gente se comunica, mais poder a gente tem. Exato. Por que né, caras como Hitler foram pessoas que influenciaram a humanidade de uma forma significativa? Porque ele dominava o poder da comunicação. Exatamente. Então a gente sabe que a comunicação tem um poder muito relevante. Né? E uma das coisas, né, eu falava muito com o Gustavo, eu disse, Gustavo, eu não gosto de rede social, cara. Eu não gosto de negócio de postagem, de ir lá no Instagram, de não sei o que, de podcast. Mas depois eu fui percebendo que isso é uma evolução natural da humanidade, que até para nós que trabalhamos com essa questão de mentorias, consultorias, etc., se a gente não entrar para jogar esse jogo, a gente acaba ficando fora do jogo. do avanço natural do negócio. Óbvio, tu não vai ficar 100% obsoleto, porque sempre vão ter aqueles outros peixes que também vivem na bolha. Ali na bolha. Mas, exato. Cara, tu tem que ir, tu tem que inovar. Quebrar a bolha, tu tem que ir lá, deixar as pessoas te conhecerem, perceberem o teu valor, conectarem contigo, né? E tu derramar o teu conhecimento para elas, assim como elas agregam também pra gente. Porque além da gente exercer o nosso poder ali de influenciar, a gente também aprende muito a ser humilde, né? Exato. Eu digo que um bom líder tem que ser exemplo de humildade, porque o líder ele não é o chefe, o líder é o educador. Exatamente. O líder é aquele cara que nasceu para servir, ele é aquele cara que ele te olha, vê tua limitação e diz assim, vem cá, senta aqui do meu lado 5 minutos. Eu já fiz isso aí, eu já passei por isso aí, eu sei que tu não está conseguindo enxergar, mas olha, vamos por aqui porque tem esse passo, esse e esse que vão conseguir te levar onde tu quer. Aí tu desbloqueia a cabeça do cara. A partir daquele momento o cara está apto a fazer o caminho. Aí ele começa o quê? Perceber que tu é uma referência para ele. Então, muitas vezes tu chega nas empresas e tu tem muitos líderes que não são gestores. E tu tem muitos gestores que não são líderes. E tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. E tem que ser os dois. Porque o gestor que chega no nível 5, né? É o gestor que entende o papel dele de servidor. Exatamente. Né? Quem foi o maior servidor sobre o planeta Terra? Jesus. Ele foi o maior psicólogo que existiu. Por que ele foi o maior psicólogo? Porque ele ressignificou a mente das pessoas através da simplicidade das palavras. Exatamente. E isso é muito forte na nossa vida, né? Então, assim, eu acredito muito no poder do brand hoje. Hoje, marketing quando você vai para posicionamento estratégico, esse é um dos maiores erros que a gente percebe dentro das empresas. O cara começa uma empresa e ele não entende dos posicionamentos e ele termina que ele não dá valor naquilo que tem que ser dado valor, né? Dentro de posicionamento, a gente fala lá de excelência operacional, de intimidade com o cliente e de líder em produto. Você pode combinar os 3 tipos de posicionamento. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Você foca no que vai ser o majoritário, né? E você vai acoplando os outros. E lá dentro do líder de produto, uma das características é o brand. É exatamente esse fortalecimento da marca. Sim. Né? Como é que você fortalece a sua marca? Seja a sua marca pessoal como gestor, como líder, seja a sua marca como empresa. Mas você tem que fortalecer. Por quê? Porque quando você fortalece marca, André, como tu falou, você começa a ter, você sai de preço. Sim. Aí você entra em valor. Começa a agregar. Aí você começa a ter resultados compatíveis com a tua energia. Perfeito. E eu tenho um mentor chamado Gilberto Augusto, né? Já faço um tempo processo com ele, e ele disse assim, Jacinildo, para eu fortalecer essa marca, eu tenho que ter
combinação de 6 coisas, né? 3 coisas. Primeiro é entender sobre prova social e aprovação. Só que também ele diz assim, quando você fortalece a tua marca, você tem que parecer e você tem que aparecer. Olha como isso é interessante. Sim. O que é o ser? É como você está se vendendo. Sim. Né? E a gente tem que entender que no mundo dos negócios você está vendendo. Venda é tudo. Né? Você vende a imagem, você vende a autoridade, você vende uma marca, você vende alguma coisa. Né? E quando você passa a ser, você vai vender. Mas depois você tem que aparecer. Perfeito. E o que é que você vai aparecer? É os canais, amigo. Você tem os canais digitais que você tem que aparecer. Sim. Nos canais digitais você tem que aparecer em ambiências, você tem que aparecer nos locais certos, você tem que estar no lugar certo, no momento certo. Então, quando você combina isso aqui, você começa realmente a ter um posicionamento estratégico de valor. E aí as pessoas, eles vão querer fazer questão de estar com você. Perfeito. De querer o teu produto, de querer o teu serviço, de querer estar perto. Por quê? Porque ele sabe que há um valor naquilo ali. Então, quando eu desenvolvo isso e uno, eu passo a ter um valor imensurável. Né? E é isso que o Senhor nos ensina. Perfeito. Né? E quando eu pareço, eu sou e eu apareço, Pronto. aí qual é a consequência disso? Nosso ticket médio ele aumenta. Aumenta. Porque tu tá validado pelo teu nicho de consumo. Exatamente. E aí tu passa, de fato, a ver uma mudança de dinâmica de crescimento financeiro e patrimonial, né? Então, isso é algo que eu falo muito pro Gustavo, que a gente bate muito papo, eu digo assim, cara, tudo é natural. Tu falou aí numa situação, cara, a gente tem que ser interessado, mas não interesseiro. Interessante, mas não interesseiro, Exato. né? E eu falo muito, né, isso aqui, eu digo, cara, todas as vezes que eu vou para um ambiente, eu não vou com interesse de negócio. Eu vou com interesse de estar aberto para que coisas boas aconteçam ao meu redor. Exato. Que pessoas interessantes cheguem ali para contar uma história, Exato. ou cheguem ali para fazer um convite, ou cheguem ali até para, tipo assim, cara, tu não quer patrocinar o meu evento? Tu tá entendendo? Às vezes é uma parada assim do nada que tu diz assim, cara, eu vou fazer isso aqui, pô, esse cara é legal e tal. Aí quando tu vê, se desdobrou numa coisa que tu jamais previu, né? Eu passei uma situação recente, né? Uma pessoa foi até a mim lá na empresa, e eles são bem humildes, né? Mas pessoas muito interessantes. E aí ele disse assim, Nildo, cara, eu queria conversar contigo, tem um tempo para receber, você pode vir. Eu recebi ele lá tudo, e aí ele disse, cara, eu tô com um projeto na cidade, e eu queria que tu levasse o teu treinamento para lá. Cara, na hora eu senti de Deus, não tem? Porque assim, para eu sair, e eu tenho um dos nossos valores, André, bem forte, é a excelência. Sim. Então, tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer como se fosse para Deus, na presença de Deus. Não importa para quem eu vou fazer. Mas isso é o que move meu coração. E aí eu disse, Marlon, o nome dele é Marlon. Marlon. Aí fiquei pensando aqui, encostando aqui na mente, se era ou não, aí Deus diz, eu disse, eu vou. Aí depois que eu disse eu vou, eu disse, cara, mas lá para onde eu vou, para onde ia, aí vem a parte humana, né? Sim. Não vai compensar para eu ir. Sim, é pelo propósito. Aí eu disse, tem que ser pelo propósito, porque financeiro não compensa. Aí minha esposa disse assim, deu o seu melhor. Cara, eu fui. Eu fui bem aqui em São Mateus, a gente fez uma escola. Lá eu tenho toda uma estrutura, né? Uma estrutura muito bem feita. E aí eu fui lá, fiz. E aí Deus levou um cara assim, em nome de Deus, muito bem sucedido. E Deus falou para ele lá. Terminou a imersão 3 dias. Cara, não faltou um dia, era o primeiro a chegar. Ele mexe no ramo de aviões, tem 7 aviões. E ele disse que foi só para ir mesmo, mas no primeiro dia, quando eu perguntei quem queria um sócio, e aí ele ficou assim, que é um sócio, tal. Aí eu fui lá em Provérbios 16:3, quando diz assim, consagra ao Senhor tudo que você tem. E aí ali em cima eu disse, olha, nós temos 2 coisas. Nós somos do presente para o futuro.
E o sócio é do futuro para o presente. Então imagina quando tu une esse sócio. E aí, tá, a gente foi e ministrou toda a parte. Quando foi no final, ele disse, tu pode tomar um café comigo amanhã? Eu disse, posso. Ele disse, mas você vai lá na empresa. Depois eu vou. Aí, quando foi 8 horas, ele estava lá na empresa. E aí a gente sentou, cara, foi um momento assim, extraordinário, assim, derramar de Deus. Quando deu no final, ele disse, amanhã você pode ir lá na minha empresa? Aí eu disse, posso. Aí eu olhei para minha agenda, eu disse, ó, eu posso ir tal hora, eu tenho 2 horas para não ficar lá. Aí eu disse, não tem problema, vou fazer um almoço para você. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, cara, foi extraordinário. Termina, o cara diz assim, faz um plano de negócio para mim aí, me manda na hora que você chegar. Aí eu fiquei assim, cara, olha só. Não foi sem nenhuma intenção, Sim. sem nenhum... E eu fechei um grande negócio, André. Maravilha. Sim, aí eu fiquei assim, aí eu disse, amor, olha o que é que Deus faz. Sim. Aí eu lembrei de Deuteronômio 28, quando ele disse que as bênçãos te alcançarão. Cara, eu disse, não preciso, eu só preciso fazer o que é certo. Deixa que o vento de Deus, ele vai chegar. Agora se prepara, né, para você poder... Cara, isso aí. Um determinado momento da minha vida, né, eu estava passando por um processo de mudança e tudo, eu ainda não tinha empreendido pela segunda vez, que eu já quebrei também, né? Todo empresário... Não, passa por isso. Todo empresário já quebrou. E aí, se você já quebrou, se preocupa não, tá na hora de se erguer. Mas eu acho que foi o maior momento de aprendizado na minha vida, né? A dor aprende. E nesse momento, quando eu estava passando por essa prova, eu sempre ouvi, né, que Deus falava para mim, através de sinais, que eu nunca negasse um convite diante das realidades que iriam, né, surgir ao longo da vida. Porque muitas vezes aquilo que parecesse não brilhar poderia se abrir como um grande tesouro, e aquilo que parecia brilhar muitas vezes poderia ser um ouro de tolo. Né? Então, assim, às vezes aparecem grandes negócios, que eu vejo a turma tudo muito empolgada e pô, muita grana e tal. E eu digo assim, meu amigo, se for da vontade de Deus, vai ser. Exato. Mas se não for da vontade de Deus, se for armadilha, se for alguma coisa para desviar a gente do que a gente precisa fazer, cara, que leve para bem longe. Porque eu não faço questão de dinheiro, eu faço questão de coisas que tenham significado. Exato. Então, hoje eu vejo, cara, que muitas portas pequenas, que muitas vezes pareciam pequenas, se transformaram em grandes portas. Exato. Porque uma hora eu olhei aquela porta pequena, eu abri, porque não era algo que... O dinheiro não era o propósito. Porque eu vejo que muitas vezes no mercado, principalmente nesse mercado que a gente está, o pessoal olha só pro dinheiro. Tá? E eu digo assim, cara, o dinheiro ele vem, ele é consequência, cara. André, eu tava na empresa e uma pessoa me ligou. Eu sou muito de ouvir histórias. E essa pessoa me ligou, ela trabalha com cílios. Sim. E sobrancelha, né? É Cícera Lorena, né? Você pode até seguir ela. E aí a Cícera me ligou. E ela disse, Nildo, cara, queria conversar contigo. Eu vim aqui na empresa. Aí tava eu e minha esposa, a gente conversou. Ela, cara, tô querendo crescer, mas eu ganho muito pouco. Tiro R$800 por mês, e não dá, e não sei o que e tal. E eu fui olhando pra aquela menina, a força de vontade dela, tudo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, venha. A gente vai ter imersão no próximo final de semana, venha. Não se preocupe não, só quero que você venha. E como é que eu vou pagar? Não, venha, depois o senhor vai te dizer como. Cara, ela foi. Cara, essa menina chegou, ela assim, ela ficava assim, ela se maravilhou, porque ela nunca tinha visto, né? Nunca tinha participado. E aí ela começou, e ela aprendeu uma coisa nesse dia, e ela botou em prática. Quando deu assim uns 15 dias, ela me liga. Quando é que é a próxima imersão? Qual o outro? Eu tava, ela depois, agora eu vou e eu pago. Aí eu olhei assim pra ela, é mesmo, Mariana? Ela veio. Ela fez todos os treinamentos. André, mês passado agora, ela estava no Rio de Janeiro. Cara. Pergunta o que ela estava fazendo. Palestrando, cara. Palestrando, ensinando. Ela ensinando. E ela ligou para mim chorando, mandou lá a mensagem. Cara, isso aí. E eu disse, Cícera, tu tem
Tem uma graça de Deus sobre a tua vida. Isso é legal. É. Isso é legal porque a gente, até desculpa te interromper, porque muitas vezes nós que estamos iniciando, né, a pessoa que está iniciando só quer uma oportunidade. Só quer uma oportunidade. Por isso que eu honro muito a Deus pela vida do André, que eu levei vários e vários empresários aqui de São Luís no meu podcast lá da rádio, vários. E eu levo meus convidados lá no podcast de Rosário. Alguns amigos até perguntavam assim, cara, tu cobra alguma coisa? Eu falei, não, é propósito. Glória a Deus. E levei o André falou assim, ó, cara, Massa. eu vou abrir as portas pra ti em São Luís. Aí eu falei assim, André, tu sabe quantas pessoas já me prometeram e não cumpriram? Mas, cara, tranquilo, mano, não é meu objetivo, mas se for tudo vai dar certo e tal. E ele cumpriu. E tem se cumprido. Então, assim, eu vejo que o legal quando você estende a sua mão. Quando eu falo de network, eu falo sobre a regra do 1/3. 1/3 das pessoas que você convive vão estar abaixo de você e é teu propósito ajudá-las. Crescer. O outro terço está no teu mesmo nível e você ali talvez seja sócio daquela pessoa, vai ser um grande amigo de negócios. Show. E o outro terço tem que estar acima de você para você buscar se conectar e expandir sua mentalidade. Então, assim, a gente não pode esquecer, porque às vezes, como homens de negócios que gostam de novas ambiências, novos networks, a gente só quer saber de quem está lá em cima. Exato. E esquece de estender a mão, esquece de ajudar. E, cara, isso aí é algo que é de Deus, cara. Cara, eu gostei dessa tua colocação. Já fazia isso, não tinha ouvido desse jeito. Já bate aqui, já. Posso pegar isso também? Pode. Com certeza, isso já é algo que eu já vou estar. Mas eu também creio que é assim, cara. Você tem que ser bênção em todos os níveis. Né? Assim como eu tive muitas pessoas que confiaram em mim. Eu lembro quando eu comecei, André, algumas pessoas confiaram. Né? Eu paguei um preço muito alto. Quando eu comecei a ministrar esse propósito, só que não é assim. Né? Tem dores, tem desafios grandes. Eu lembro quando eu fui montar o instituto, eu vendi minha casa. Eu não queria pegar dinheiro em banco. Não sei, Deus tinha fechado. Disse, não pegue dinheiro em banco, eu vou suprir. E eu lembro que numa oração Deus disse assim, vende a tua casa. Tá imaginando um negócio desse, cara? O sonho do cara, meu. O sonho que eu tinha era a casa, né? E 2 filhos, a esposa. E aí eu cheguei pra ele pequenininho, peguei minha esposa e tudo. E disse, olha, eu vou vender a casa. Vocês estão comigo? Aí começaram logo a chorar, né? Eu disse, mas o papai vai ter de volta isso. A gente já tá com essas empresas aqui, tá indo, tá dando certo, a gente começou, tá estruturado. Mas se a gente quer saltar, a gente precisa também ter o sacrifício. E eu só quero 2 anos. E nós vendemos a casa. Quando a gente vendeu a casa, a gente estava pensando de $500 mil na época. Sabia nem o que era isso, André. Eu só ouvi o pessoal falar, mas dinheiro mesmo não sabe, nunca peguei nisso, né? E aí eu vendi a casa por 240 mil, olhei assim, eu vou fazer isso aqui valer $500 mil. Aí comecei e foi, e Deus me honrou. E a gente fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui inaugurar, foi no dia 20 de março de 2020. No dia que foi decretado pandemia e fecha tudo. E o gelo? Cara. A alma André, congela. Fiquei congelado, cara. E eu lembro que eu fui, olha como é que Deus faz, né? Eu fui pro meu escritório, chorei, Deus, e agora? E ele disse assim, muda a estratégia. Cara, quando ele disse muda a estratégia, olha só, eu preparei tudo para trabalhar, toda a parte operacional. Ele disse assim, muda a estratégia e trabalha a estratégia. Eu disse, meu Deus, eu não estudei tanto para isso. Eu disse, eu não estudei tanto para isso, Senhor. E aí eu, cara, botei, tá, chamei minha esposa, mudamos tudo, mudamos. Aí eu recebo uma ligação de um cara estratégico. É por isso que eu digo, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E essa pessoa disse assim para mim, cara, soube que tu tá trabalhando com empresa, assim, estou desesperado, estou precisando de ajuda. E eu disse, meu Deus, se o cara desse também tá desesperado e eu. Mas na mesma hora eu disse, sentei, fomos, e ali foi o ponto de partida. E a coragem que a gente precisa nessa hora. Não, coragem. Porque muitas vezes tu diz assim, pô, o cara que é grandão tá me chamando pra ir lá. Pô, bicho, o que eu vou agregar pra esse cara? Aí tu chega lá, tu vê o tanto de riqueza que tu tem ali pra passar pra aquele cara. Tu diz, bicho, eu tava com medo de vir pra cá. Desse jeito, cara, desse jeito. Já vi isso também. E aí, quando foi ali, a gente foi escondidinho, todo mundo. E aí a gente gerou um resultado pra ele. Aí eu louvei a Deus. Esse cara indicou outro cara. Esse cara indicou outro, indicou. Resumindo, nunca mais eu parei. E eu sou muito grato.
doutor Maurício Carvalho, lá de Bacabal. Um cara que me deu a mão, assim, no momento. Talvez ele nem saiba disso, eu já falei algumas vezes, Sim. mas eu não contei a profundidade disso, né? E foi um momento, assim, que realmente eu precisava, Deus usou, e desde então não paramos Eu mais. acho que esses valores são valores que, assim, eu tenho muita vontade, assim, de impulsionar esse sentimento nas pessoas, sabe, Juscelino? É bom. Porque eu acho que muitos empresários, eles acabam não expandindo e não progredindo porque eles muitas vezes não se conectam com essas energias. Exato. E essas energias, elas são primordiais para potencializar o teu talento. Agora, é o que eu falo muito pro pessoal, eu digo, ó, talento não vence jogo, esforço sim. Disciplina. Exatamente. Tem disciplina. Então, assim, eu acho que aqui em São Luís e no estado do Maranhão, eu acho até que nós somos pessoas que têm esse compromisso, sabe? E isso foi uma coisa que, como eu te falei, né, quando a gente estava conversando aí mais cedo, é uma coisa também que tem uma representatividade na minha relação com o Jetro, né? Que tu comentou da minha... Jetro é um cara... Eu falo muito isso por quê? Porque ele enxergou o meu talento e ele potencializou esse talento falando de mim para outras pessoas. E isso foi o início do empreendedorismo para o André em São Luís, que eu já tinha empreendido em Fortaleza, atingir níveis muito elevados de ser bem sucedido e tudo. Só que eu tive um problema pessoal lá atrás com a minha ex-mulher e tudo. E aí eu não queria ficar mais ali, eu joguei tudo para cima e foi a época que eu vivi todo o processo de transformação. Então, eu sempre falo, né, que foi até uma coisa que no podcast eu falei bastante com ele sobre isso, que tipo ali, para mim ali foi um exemplo. Ali o Jetro foi usado por Deus para manifestar esse compromisso que eu iria assumir a partir dali de crescer, mas também de ajudar as outras pessoas a crescerem e potencializar a gratidão na minha vida, porque eu percebo que quanto mais grato a gente é por tudo que a gente vive, por tudo que a gente tem acesso de experiência, mais coisas boas vão acontecendo, né? Com certeza. E isso é aquilo que eu te digo, né? Eu sei que isso é uma frequência. É uma frequência. É uma frequência, que nem todo mundo está conectado com essa chave, né? A grande maioria não tá, mas eu acho que aquilo que a gente aprende, né? Eu posso fazer o outro melhor. Então, Deus está conectando 3 pessoas aqui. Pelo menos eu percebi no meu coração que a gente tem um propósito muito em comum, Sim. né? Que é realmente transformar vidas, destravar pessoas e criar, né, essa missão, né, de fazer pessoas serem melhores. Eu sempre, todas as vezes que eu vou ajudar, eu tenho um amigo que eu saio muito com ele, né? E a gente gosta muito de abençoar pessoas. Não vou nem gosto muito de estar falando, mas só para pegar o contexto. Então, quando a gente abençoa uma pessoa, eu sempre, quando eu estou abençoando, a gente está num restaurante, uma coisa, a gente chama um garçom, só quero te abençoar, tal. Nada a ver com conta, tudo. Tem quantas pessoas aqui? Dizer essa mesma coisa que eu estou fazendo com você. Eu não vou te dizer o que é que tu tem que fazer com os outros, mas o mesmo que eu estou fazendo, tal, faça isso com os outros, que aí você vai atrair. Aí tem gente que fica assim e tal. Por quê? Porque a bênção tem que ser compartilhada. Né? Quando você compartilha isso, né, é o transbordo. Né? Sim, você transbordo. é abençoado e abençoa. Isso faz toda a diferença. Aí as outras bênçãos nos alcançam. E é interessante que, resumido, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Isso aqui eu percebo que na fala de vocês, ela está carregada de amor. Glória a Deus. Nas nossas falas aqui, exatamente. de Glória a empreender Deus. não só por visar o dinheiro, mas empreender por ajudar as pessoas. Exato. Eu me emociono muito nesse tema porque algumas pessoas que a gente tem ajudado são pessoas, às vezes, que não têm nem perspectiva de vida. Alguns jovens, eu antigamente lá na igreja, estou na igreja desde os 10 anos, Glória e de a Deus. 15 a 18 a gente fazia um projeto social muito pesado na periferia da minha cidade. A gente ia nas bocas de fumo, a gente pregava para os bandidos, a gente ia na prisão. E a gente fazia isso um movimento muito forte, né? De levar a palavra, de muitas pessoas foram transformadas. E o que eu percebia? Que aquelas pessoas, elas não tinham oportunidade.
E muitas daquelas pessoas, se tivessem oportunidade, muitas vezes o Estado não alcança essas pessoas. Não. Mas assim, muitas vezes a igreja tem uma habilidade de alcançar porque leva a palavra, eles recebem muito bem. E aqueles que se transformam, geralmente, conseguem mudar de vida. Exato. Então, assim, quando a gente empreende, a gente gera oportunidade para famílias. A gente tira ao jovem a mentalidade dele de ingressar em um mundo perdido. Exato. Então, o empreendedor tem uma função social muito importante. O empreendedor, esse é que é o grande empreendedor, né? Nós temos um projeto chamado Semear. Olha como é interessante, né? Esse projeto, inclusive vai ter agora no final do ano, depois do dia 20. O que é que esse projeto, como a gente conecta com muitos empresários, empreendedores, pequeno, médio, grande, sempre desafia eles a contribuir. Só que, como eu digo para eles, eu não quero só tua contribuição, tua cesta, teu dinheiro, teu presente, não. Eu quero que você vá comigo. Cara, é transformador. Porque muitos deles, eles não conhecem essa realidade, Gustavo. Ele não conhece a fome, né? Eles não conhecem, né, o abandono, eles não conhecem a dor, né? Eles não conhecem a dor do desprezo. E quando a gente vai entregar, a gente não só chega e distribui, a gente reúne pessoas, né? Traz a palavra de Deus ali. Depois eu vou te mostrar, vocês podem entrar no Projeto Semear, e isso faz, né, vidas mudar. E que vidas? Dessas pessoas, mas também dos empresários. Sim. Eles passam a desenvolver na sua empresa coisas que eles nunca imaginaram antes. Por quê? Porque eles tiveram um choque de realidade. E aí ele passa, e eu sempre digo assim, ó, isso aqui você deve fazer a partir de agora com o teu time, com a sua equipe. Por quê? Porque às vezes tu tem uma equipe reclamona, você tem uma equipe que não produz, porque ela não dá um choque de realidade. Então, isso a gente chama de terceiro pagamento. O que é o terceiro pagamento? É o pagamento do ensinamento. E a gente ensina a ser social, a gente ensina finanças, a gente ensina tudo. Então, isso traz um choque. Eu vou mostrar um vídeo depois para vocês, quando terminar aqui, os empresários chorando como criança. Agradecendo. Eu disse, cara, isso aqui é a obra de Deus. A partir de agora, então, muda na tua empresa. E aí, ele cria um time consolidado e comprometido. É isso aí. Porque aí, aquele cara que reclamava, quando ele viu a realidade desse cara, sou o cara mais feliz, eu não sabia. É isso aí. E a gente tem mudado muitas vidas por conta desse projeto. Show de bola. Cara, infelizmente a gente está chegando aí nos minutos finais aí do nosso podcast, né? Acho que até a gente já estourou aqui um pouquinho, porque o papo tá tão bom que a vontade é que não acabe, né? É verdade, é verdade. Mas, assim, a gente vai ter muita oportunidade aí de se conectar mais vezes, né? Então, Jocenildo, assim, além de te agradecer por esse bate-papo maravilhoso, a gente queria que tu deixasse uma mensagem aí para a turma que vai nos assistir, né? Para aquele empresário que está passando por dificuldade ou que precisa de uma inspiração para potencializar, ou até mesmo aquele jovem que pensa em empreender, mas que ainda não teve a coragem, né? Queria que tu usasse esse momento aí para abençoar essas pessoas com uma palavra legal. Amém. Duas coisas que eu acho importantes. O caminho do empreendedorismo é o caminho mais assertivo para o crescimento. Eu acredito em jovens empreendedores, em adultos empreendedores. Então, empreender é ter coragem. Empreender é ter força de vontade. Mas empreender também é propósito. Então, para você que quer crescer, construa o teu propósito. A gente não nasce com um propósito, a gente desenvolve o propósito dentro da caminhada. Então, quando você entender que essa empresa que você quer abrir, ou essa empresa que você tem, ela não é só uma empresa para entregar um produto ou um serviço, mas é uma empresa que vai gerar experiência. Você sai de um nível amador para um nível de propósito e Deus entra na história. Perfeito. Né? E foi quando eu entendi isso. Eu tenho 4 atividades. Em todas as 4 hoje, meu time trabalha por propósito. Eu não vendo Melissa, eu gero experiência no calçado. Não vendo uma roupa, eu gero experiência para o ambiente que essa roupa vai. Eu não vendo um livro, eu gero uma experiência de transformação de mente.
Eu não vendo um curso. Eu gero uma experiência de conexão. Então, se você quer crescer, você como empreendedor, acessa primeiro o céu. Se você me perguntar, Nildo, aonde? Acessa o céu, busca o Senhor. Deus tem bênçãos. Irmão, Gustavo falou agora, tem mais de 8.000 bênçãos para ser derramadas. É isso aí. E é para mim e é para você. Então, quando você acessa isso, você consegue. E segundo, terceiro, quarto, estude. André, não tem como você crescer sem estudar. Verdade. E eu não estou dizendo uma faculdade, não. Faculdade é muito bom, mas você pode estudar a sua área. Hoje, todas as pessoas que eu digo, cara, tu tá em qual área dentro da empresa? Cara, eu tô serviços gerais. Ou seja, o melhor, empreenda. Como é que você pode desenvolver um processo em serviços gerais que você consegue limpar melhor e, ao mesmo tempo, você consegue ter os melhores resultados? E você é um CEO, então depende de onde você está. Estude a sua área. Tá bem aqui, tá na palma da mão. Tem muito celular, tem pessoas para te ajudar. Tem acesso, você pode assistir aqui o AGCast. Quantas pessoas que deixaram mensagens incríveis aqui, você assistindo já destrava a mente. É isso aí. Então acredito que esse é um dos caminhos. Muito bem. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai agradecendo aí a todos vocês, né, por terem estado aqui com a gente, né, apreciando aqui esse camarada que é uma pessoa aí que traz muita sabedoria nas palavras, traz experiência, traz palavras assertivas de reflexão e de religamento, né? A gente faz um religamento, né, na mente das pessoas, né? Então, a gente agradece aqui mais uma vez, pedindo a Deus que abençoe cada vez mais seus negócios, que eles possam prosperar cada vez mais, que ultrapassem a barreira, né, do Nordeste, que se espalhe pelo Brasil aí. E a gente só te deseja coisas boas, né? E que Bacabal possa prosperar cada vez mais e que você também possa, né, ser um dos mentores aí dessa transformação social, né? Que gere muitos empregos. E é isso. Tamo juntos. Tamo junto e misturado. Valeu, pessoal. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.